Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, no quarto dia da paralisação ou do protesto dos caminhoneiros autônomos do Brasil pela redução no preço do óleo diesel. E um movimento que terminou sendo ampliado com a participação de todo mundo, porque a gasolina, o diesel fica mais caro, mas a gasolina também fica, a gasolina é muito mais produto de maior consumo, por sua localização urbana, né? O diesel tem mais uma extensão nas rodovias, quer dizer, mais fora da área urbana. Na área urbana tem os ônibus e tal. Mas o que termina encarecendo muito mais o custo do combustível no Brasil é exatamente a gasolina, o etanol, né, aquilo que utilizado por carros de passeio. Então, aumenta o diesel, aumenta a gasolina, aumenta o etanol, aumenta tudo. E é claro, as pessoas não aguentam mais. Eu falei hoje de manhã que, do jeito que está aí, ninguém aguenta, não há economia que resista, né, a um descalabro desses em termos de reajuste de preço. A inflação oficial não chega a 1% ao mês. O reajuste do combustível chega a 3, 4, 5, 10, 20%. Isso é um absurdo. Alguma coisa tinha que ser feita. Antes até mesmo de explodir o movimento paredista, porque o movimento de paralisação, a gente sabe como começa, mas não sabe como termina. É melhor não esperar começar. A equipe econômica do governo devia ter, que já sabia que isso ia acontecer mais cedo ou mais tarde, já deveria ter tomado todas as providências para evitar que acontecesse. Quer dizer, para evitar que o governo ficasse refém do movimento. Para interagir os interesses do governo, do movimento, com os interesses do governo. Que os interesses do governo, assim como os interesses do movimento, são os interesses da nação. Porque tudo vai pro pau, né? Agora, algumas coisas que não tem explicação. Por que o álcool, o etanol que nós produzimos aqui, e nós não importamos etanol, por que o etanol também sobe quando sobe o óleo diesel, quando sobe a gasolina? Então, há algumas explicações que tem que ser dadas. O governo resiste a tudo, quer dizer, o governo senta para conversar, mas só negocia com a faca no pescoço. O Brasil tem que, a partir já, né? Aliás, já está atrasado 20 ou 30 anos, de ter uma política, uma reforma tributária que reduza a carga fiscal. O Brasil precisa deixar de ser esse país tributarista que é. Tudo se resolve em cima de tributo. Que probleminha, nós vamos aumentar aqui, vamos criar imposto aqui. Isso vai criando um processo de desgaste tão grande na política fiscal, que acontece o que está acontecendo hoje no país. Quer dizer, não se estuda um jeito
de se reduzir imposto. Porque aqui, ao contrário dos países desenvolvidos, da Europa e da América, aqui você resolve tudo com aumento da carga tributária. Ao invés de pesar, ela aumenta, né? Equilibra a receita e tal. E provoca as crises. Essa crise de hoje, por exemplo, do combustível, do preço dos combustíveis, ela começou lá atrás, né? Quando a presidente Dilma resolveu controlar os preços. Aí as pessoas dizem, né, mas se ela não tivesse controlado naquela época, hoje o litro da gasolina estaria custando R$10. Tem por que fazer esse tipo de conta, né? Não tem. Porque se ela não tivesse aumentado, segurado o preço, controlado o preço, reprimido o preço internacional naquela época, já tivesse tido esse mesmo sistema já a gasolina teria chegado num ponto suportável o preço e não teria tido aquele efeito mola, né, que teve quando foi liberado o preço. E que tinha que ser liberado porque apesar de autossuficiente, o Brasil faz parte dos produtores internacionais de petróleo. Então o preço do petróleo no Brasil tem que ser o mesmo preço do petróleo nos outros países. Agora, o mesmo preço lá e as mesmas condições também, porque você bota o preço americano, mas aí enfia imposto brasileiro, aí não dá certo. Quanto a esse problema de imposto, que é o PIS/COFINS, o CIA, que já foi suspenso, o PIS/COFINS, que já foi votado ontem na Câmara e vai para o Senado, também termina influenciando, né, no custo geral. Agora, o que vai realmente determinar o preço internacional, o custo, não o preço, mas o custo internacional do diesel, da gasolina e do próprio etanol, é uma política de ICMS. Porque não é possível que você pague 16% de ICMS. E olha, você paga 16%, é modo de dizer que em verdade paga mais. Porque você paga em cima não da alíquota, mas em cima da pauta. Tem uma pauta que cada governo do estado tem, que é a média do custo, quer dizer, cobra sempre pelo preço mais alto. A gasolina custa R$3 o litro, R$4, mas a pauta vem de R$4,5, R$4,50. E se você vender a R$3, você vai pagar sobre R$4,50. É preciso mudar a política fiscal, a política tributária no Brasil, para acabar com essa história de que o preço é internacional. O preço é internacional, mas o tributo é local. Então não adianta nada você seguir pelo preço internacional, porque agora eu quero ver o seguinte, ó, tem um negócio aí, esse negócio de preço internacional, eu quero ver como é que vai ser. Porque quando aumenta o preço do combustível, no dólar, né, aí aumenta aqui. E quando baixa, como é que faz? Baixa também? Essas dúvidas eu tenho, né? Porque o pessoal vai baixar, mas eu não vejo baixar. Eu não vejo combustível baixar no Brasil. É sempre o máximo que acontece por algum tempo é estabilizar o preço. E uma pequena diferença entre um posto e outro tal, mas o preço básico e médio é sempre no último aumento que houve. Não vejo redução. Ah, mas que baixou, eu não vi essa queda. Ah, baixou na refinaria, e daí? Eu não vi essa queda do preço. Então é preciso, os estados têm que entender, né, que tem que dar a contribuição de cada estado, reduzindo. O Azambuja, no início da administração dele, andou mexendo nesse negócio aí de preço, né? Reduziu de 16% para 12% a alíquota do diesel, mas num compromisso de 6 meses. Se em 6 meses aumentasse o consumo, ele
manteria a redução, mas como não houve consumo, aumento de consumo, ele não mexeu. Agora não ia ter aumento de consumo mesmo, porque os postos, né, de Mato Grosso do Sul, postos de estrada, praticamente foram todos fechados quando se estabeleceu aqui, já ainda no governo do Zeca do PT, esse ICMS aviltante do diesel, os postos fecharam, porque não conseguiram tocar. Ficava muito caro, caiu o abastecimento, quer dizer, o pessoal abastecia em São Paulo, punha tanque duplo no caminhão e ia até onde dava. E geralmente dava em Mato Grosso que cobra o mesmo imposto de Mato Grosso do Sul, mas pelo menos atravessava o estado, e a grande vítima disso aí foi o Mato Grosso do Sul. É claro que, mesmo com o ICMS abaixo, o cara não era mais menor que São Paulo, então já enchia os 2 tanques, só pode ir embora. Não é tempo suficiente para se reinstalar uma rede. Eu falei isso quando foi anunciado o propósito do governo em reduzir a alíquota do ICMS para o diesel. Eu falei, olha, não adianta, porque são 6 meses. Em 6 meses não vai ser reinstalada uma rede de postos aqui na beira da estrada, porque o motorista, ele não entra na cidade para abastecer. Ele entra se não tiver outro jeito. Mas se tiver, ele não entra. E é o que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. O motorista simplesmente não entra. Se tem posto na beira da estrada, ele pode eventualmente parar e abastecer, mas se não tem, ele vai embora. Vai embora, tanque duplo, né, atravessa o estado inteiro com a tanqueada só. Agora, se tem os postos na beira da estrada, com alíquota compatível, a alíquota igual à alíquota de São Paulo, do ICMS, é claro que o motorista vai abastecendo pelo caminho. Não tem problema, porque o artifício dos 2 tanques, de abastecer menos, é exatamente este de se livrar desse imposto. Então está aí na hora do governador Reinaldo Azambuja voltar a discutir a viabilidade de se reduzir esse preço. Agora, tem que reduzir também, tem que mudar a política da Petrobras para a gasolina e para o etanol, porque vai resolver o problema do diesel? Não vai resolver. Vai ser que a solução é conjunta. Não adianta você resolver do diesel e não resolver da gasolina e do etanol. Vai dar a mesma coisa, vai dar o mesmo problema. Porque o diesel vai ficar estacionado no preço, mas os outros vão continuar subindo. Então tem que criar uma política de proposta, inclusive pelos caminhoneiros, de se estabelecer um tempo, né, um mês. Só pode aumentar de mês em mês, só pode de 2 em 2 meses. Não como está aqui no Brasil, era todo dia aumentar, todo dia aumenta esse trem aí, meu. Ah, não, é porque aumentou lá nos Estados Unidos, tem que aumentar aqui também. Então vamos reduzir o imposto do Brasil ao nível do imposto dos Estados Unidos também, por que não? Agora eu tenho uma preocupação com essas paralisações. Enquanto é o caminhoneiro que está organizando, ele que está reivindicando um determinado benefício, uma determinada conquista, é tudo normal, porque a hora que ele conseguir, ele vai parar. Não, para nós está bom, está negociando. O problema é que pode descambar para o aventureirismo de político, né? Aí complica. Aí entra esse pessoal do intervencionista, tenta ampliar a crise, tornar a crise irreversível, aí complica, pode complicar. Pode complicar. Então a minha grande preocupação é com a democracia. A democracia tem que ser preservada para evitar qualquer alteração no processo de consolidação do Estado Democrático de Direito. Bem, no programa de ontem, nós mostramos aqui uma entrevista com o promotor, né, aposentado de São Paulo, que é o autor do projeto de lei da Escola Sem Partido.
Eu já tinha esgotado esse assunto. Em verdade, esse assunto estava completamente esgotado. Não tinha mais o que tratar, até porque é completamente inviável. Quem defende esse projeto aqui no estado de Mato Grosso do Sul o faz sem a menor convicção. Faz apenas para polemizar. O caso, por exemplo, da deputada Mara Caseiro, do deputado Lídio e outros, né, que subscreveram o documento, Paulo Correia e tal. Pessoas que não têm a menor noção do que é escola sem partido. Meio que no oba-oba do Bolsonaro, do pessoal lá de São Paulo e tal. Meio que, né, entrou nessa bola dividida aí. E não tem a menor importância, não tem consenso nem entre pais, nem entre alunos. É uma coisa totalmente absurda, que é você querer botar aluno para fiscalizar professor, botar pai, quer dizer, criar uma polícia, né, para professor e tal. Uma mordaça, só pode falar isso, pode falar aquilo e tal. E o mais grave de tudo isso é a tal de placas, né? Quer dizer, vão colocar dentro da sala de aula 6 placas. Para o aluno ficar, qualquer coisa que o professor falar, o professor você não pode falar. Está na placa lá. E que se faça um projeto de lei para incluir na lei de diretrizes de base da educação algumas regras, né, que podem ser, inclusive, essas que estão sendo discutidas aí. Agora, enfiar a placa na cara de professor, isso é uma falta de respeito, é uma humilhação à categoria que não se pode ter termos para qualificar. A deputada Mara Caseiro tinha uma audiência pública com esse promotor aí, para defender, que o projeto vai para plenário, né, porque apesar de ter sido derrotado na Comissão de Constituição e Justiça, vai a plenário porque teve um voto a favor. Vai falar, você vai ouvir aí, né, no que eu vou mostrar daqui a pouco, mas eu quero ressaltar aqui o descortínio do deputado Paulo Schiuff. O deputado Paulo Schiuff havia subscrito o projeto da Escola Sem Partido. E ele o fez porque quando o projeto foi à votação na Câmara Municipal e foi arquivado, ele foi o autor do projeto na Câmara, ele era vereador à época. E assumiu a Assembleia, o projeto já estava tramitando, ele subscreveu. De repente ele sai do projeto, tira o nome dele. E tem as explicações que ele dá. E o raciocínio dele é correto, ele acha que toda e qualquer matéria legislativa tem que haver consenso. Mesmo que eu seja a favor ou seja contra, eu vou terminar a minha opinião, realizar definitivamente o meu ponto de vista, era que eu ouvi o consenso da maioria, professor, aluno. Vamos ouvir o que interessa, né, se interessa, como interessou a Lei Harfuch, por exemplo, que disciplina, que resgatava a autoridade do professor, do diretor da escola e tal. É uma lei que o professor, o diretor e os próprios alunos, pais e alunos concederam. Agora, essa lei da Escola Sem Partido é um troço totalmente sem pé e sem cabeça e que tem esse objetivo de criar esta polêmica sobre o comportamento dos professores na sala de aula. É um assunto que a gente vai mostrar daqui a pouco, depois do Tempo com climatempo.com.br.
Voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com, pois é que eu vou mostrar agora um discurso, né? É um meio longo, mas é um discurso importante para traduzindo, né, essa tal de escola sem partido, e que termina mostrando até um meio debate, né, sobre o assunto. O discurso foi proferido ontem na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Para você que formou opinião, eu mostrei ontem, né, a entrevista do autor da ideia da escola sem partido. Eu já quero mostrar o contraponto, né? Mostrar outro lado da tal da escola sem partido, por uma pessoa por um professor, é deputado, mas é professor, psicólogo e professor, e religioso. Ele é católico, você poderia dizer, não, mas ele é comunista, não, ele é católico, apostólico, romano. Não faz parte desses movimentos de esquerda que se abrigam dentro dos partidos. Não, ele tem as posições sociais dele que chegam à esquerda, mas não é um marxista-leninista. E se fosse também não tinha problema nenhum. Porque o cara é comunista, e daí? É proibido ser comunista? Não é proibido. A lei permite, nós temos até o governador comunista. Temos até um secretário ministro de Defesa que era comunista, era do Partido Comunista. Não tem nada a ver. Pena dizer que o pessoal, qualquer coisa, o cara é comunista. Eu então, sou o grande comunista do rádio. Qualquer coisa que eu falo, vai falar o comunista. Um aqui botou de melancia verde por fora e vermelho por dentro. E não tem nada demais se eu fosse. Eu não sou marxista, porque eu não concordo com a ditadura, nem do capitalismo, nem do proletariado. Eu sou contra qualquer tipo de ditadura. Então eu não posso ser um comunista do ponto de vista do comunismo científico, né? Do comunismo de Karl Marx, Engels, Lenin. Eu sou um socialista, um humanista, que defende a democracia e as liberdades públicas. Então, eu gostaria que você ouvisse esse discurso. E se você quiser utilizar o Facebook, a rede do Facebook, para manifestar sua opinião, durante o discurso, as opiniões chegaram, o Ian vai mostrando aí a opinião de todo mundo, né? Não é só o texto, ele vai mostrando e tal. Eu gostaria de ter, né, as pessoas que me acompanham esse programa, gostaria de ter essa opinião, de ouvir essa opinião sobre o discurso que vai ser proferido, já que você já conhece o que é a escola sem partido, que nós mostramos ontem na entrevista do pai da criança. Vamos então ao discurso do deputado Pedro Kemp. Senhor presidente, senhores deputados, inicialmente eu quero agradecer ao deputado Barbosinha por ter invertido a sua inscrição comigo, me permitindo assim fazer uso da tribuna nesta manhã para discutir um projeto de lei que está tramitando nesta casa e que vai ser objeto de debate, de discussão hoje à tarde na audiência pública, convocada pela ilustre deputada Mara Caseiro. Trata-se do projeto de lei número 191/2017, conhecido nacionalmente como Escola Sem Partido. Quero dizer, senhor presidente, que este projeto, ele não nasceu aqui na Assembleia Legislativa, é um projeto que foi idealizado pelo senhor Miguel Najib, que me parece que vai também fazer uso da tribuna hoje aqui depois da ordem do dia. Esse senhor, ele elaborou uma proposta, uma minuta de um projeto de lei a pedido
do deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. E este deputado apresentou esse projeto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Em seguida, o irmão dele, vereador da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, também apresentou o mesmo projeto na Câmara Municipal do Rio. E depois esse projeto se espalhou pelo país, em vários estados, também nas Assembleias Legislativas e em muitas câmaras municipais. Inclusive aqui, a questão de uns 15 dias atrás, ele foi votado na Câmara Municipal de Bonito e só teve o voto do autor. Todos os demais vereadores votaram contra o projeto. Este projeto ele nasce de um movimento extremamente conservador, reacionário, que quer impedir que os educadores exerçam seu papel de instruir, orientar, fomentar o debate, esclarecer os alunos sobre os mais diversos assuntos, inclusive sobre religião, sobre política, sobre sexualidade, sobre questões da diversidade sexual, de gênero e etc. E eu quero começar aqui debatendo esse projeto, dizendo que neste ano eu fui em várias escolas estaduais e já fiz um pronunciamento aqui dizendo da minha preocupação com o que eu encontrei nas escolas estaduais. Alunos se automutilando, alunos com depressão, casos de alunos que tentaram suicídio e casos de alunos que cometeram suicídio. E eu estava dizendo que é importante a Secretaria de Estado de Educação e de Saúde desenvolverem um programa para socorrer essa juventude com profissionais de diversas áreas da saúde, da educação, para que essa juventude tenha suporte e possa enfrentar os seus problemas de ordem familiar, pessoal, social. E eu vejo que esse projeto de lei chamado Escola Sem Partido é um projeto que, ao invés de ajudar essa juventude que vive hoje numa sociedade de crise, de conflitos, de contradições, é um projeto que prejudica a formação e a educação desses alunos, porque vai proibir professores de debater os problemas da vida real, os problemas da sociedade, os problemas que estão levando esses alunos, inclusive, a atentarem contra a sua própria vida. Esse projeto ele é totalmente inconstitucional. Mas, antes de ser inconstitucional, para mim, ele é um atentado ao direito do professor de exercer a sua profissão de acordo com o que está estabelecido na Constituição Federal, na Lei de Diretriz e Base da Educação Brasileira. Como é que um projeto de lei pode dizer para o professor: você pode fazer isso e não pode fazer aquilo? Você pode ensinar determinados conteúdos e sobre determinados conteúdos você está proibido de falar em sala de aula. Como é que um projeto de lei pode dizer: professor, você não pode debater política, a pretexto de dizer que o professor poderia aproveitar-se da audiência cativa dos alunos para fazer a cabeça deles, para doutriná-los? Essa é uma visão ultrapassada, é uma visão de que o professor está diante de alunos que são tábula rasa, copo vazio,
Os alunos não pensam, não têm capacidade de discernimento, não têm raciocínio, e o professor vai lá e vai impor as suas ideias. Vocês vão votar no PT, por exemplo. Vocês vão ser comunistas, por exemplo. Porque o comunismo é bom e o capitalismo não é. E os alunos vão aceitar isso aí e dizer: o senhor está certo, professor. Ora, é um pensamento ultrapassado, retrógrado. É um pensamento como de Althusser, por exemplo. Althusser, ele dizia que a escola é um aparelho ideológico do Estado e que a escola reproduz a ideologia dominante. E os alunos, eles não têm capacidade de discernimento. Ora, nós sabemos que a escola tradicionalmente reproduziu pensamentos da classe dominante, mas a escola não impediu que outras pessoas formassem um pensamento divergente do pensamento dominante. Eu, por exemplo, eu fui formado na escola pública. Eu estudei na escola pública antes de ir para o seminário. Até a 7ª série estudei em escola pública. E depois fui para um seminário, estudei 7 anos num seminário, fiz até o 1º ano de teologia. E eu sempre me deparei com o pensamento da classe dominante. Era o pensamento que era forte, hegemônico. Mas eu não sou liberal, nem neoliberal. Por quê? Porque eu tinha capacidade de confrontar as ideias, de raciocinar sobre aquilo que me ensinavam, de ir atrás dos livros para ver se aquilo que o professor estava falando era verdade. Então os alunos, eles não são tábula rasa. E os professores devem, pela Constituição, ter o direito à liberdade de ensinar, apresentando diferentes concepções ideológicas, políticas, para que os alunos possam ter acesso ao universo dos conhecimentos e eles formarem a sua opinião. Se um professor estiver fazendo doutrinação político-partidária, ele tem que ser denunciado. Ele tem que ser denunciado, porque ele está infringindo a ética profissional. Agora, fazer um projeto para impedir que os professores debatam política, no momento grave da história do nosso país, em que estão rasgando a Constituição, no momento grave da nossa história, em que nós estamos retrocedendo em direitos, em conquistas, proibir os professores de debaterem a vida real, o mundo real, com seus alunos, isso aqui é uma excrescência, um projeto desse. Eu não sei porque que veio parar aqui nessa Assembleia, porque nós já tínhamos feito tanto debate. Para mim é uma insistência para provocar a polêmica. Não tem outra razão. E esse projeto, deputado Paulo Silva, ele está sendo debatido lá dentro da UEMS, da Universidade Estadual, lá dentro da Universidade Federal. Eu fui segunda-feira à noite num debate, muito bom por sinal, pessoas lúcidas. Está sendo debatido lá na Federação dos Trabalhadores da Educação, no Sindicato dos Professores de Campo Grande, em todo lugar. E as pessoas falam isso. É uma excrescência, sem falar do ponto de vista jurídico, porque quem elaborou isso aqui não sabe de direito, não conhece, porque apresentou uma proposta de um projeto inconstitucional. Concedo a parte. Eu agradeço. Dizer a Vossa Excelência que vivenciei muito isso enquanto vereador de Campo Grande. Fui, inclusive, o autor de um projeto, se não semelhante, muito parecido com esse. Errei ao não ouvir as categorias. Já assumi isso lá atrás e assumo de novo. Eu não tenho vergonha de ser humilde em aceitar os meus erros. Pelo contrário, eu me sinto mais forte, porque eu aprendo com os meus erros. Não fiz audiência pública com a CP, não ouvi o outro lado. E o que é que nós fizemos? Aprovamos a lei. Parecia que aquilo era um marco na capital de Campo Grande. Faltou Vossa Excelência ter falado tudo isso naquela ocasião. A doutrinação, ninguém é a favor dela. Vossa Excelência deixou bem claro aí. Agora, como é que eu, como médico, não vou falar no meu consultório para os pais que existe o sexo masculino, feminino e tem o grupo GLBTS?
Eu não posso esconder isso deles e nem dos meus pacientes jovens. A opção é deles. Não sou eu que vou determinar, ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo, de forma nenhuma. Agora, se tiver um quadro dentro da minha sala de consultório, falando o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho, eu não vou fazer uma consulta, porque as mães e os pais não vão permitir. Ah, doutor, o senhor está ali, olha, não pode falar. Ué, como? É a minha liberdade. Eu sou um profissional, eu estudei para isso. Por isso disse, assinei e gostaria de ter um entendimento com a anuência das categorias. Fui muito claro desde o dia que eu assinei. E entendo que esse entendimento tem que existir. Se vai colocar um quadro mostrando os direitos, os deveres, ótimo, eu tenho os meus direitos e deveres como médico. Se vai colocar dentro da sala dos professores, eles estão ali, eles sabem. Agora, existe uma diretora. Eu tenho o meu Conselho Regional de Medicina, que atribui aquilo que eu faço em excesso ou não faço. Minha negligência, minha imprudência, minha imperícia. Eu sou fiscalizado pelo Conselho Regional de Medicina. Então eu entendo que Vossa Excelência traz com muita clareza. Eu penso exatamente dessa forma. Não sou a favor de que haja indução cativa de forma nenhuma e não acredito que isso possa ocorrer. Quem faz, que seja punido. O médico que faz porcaria, que seja punido. Mas eu não posso deixar de entender que se não houver a discussão sobre todos os partidos políticos, eu não vou saber que existe o PSC, por exemplo. Eu vou falar só do MDB, que é o meu partido. Eu fui aluno do curso de Medicina da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, universidade pública. Meu pai era diretor do Centro de Ciências Biológicas e Saúde. Já faleceu há 7 anos e eu encabecei uma greve contra o reitor e contra os diretores de centro de ensino. Por quê? Para melhorias de ensino. Morava na mesma casa que ele, convivíamos juntos, e eu fui o cabeça daquela greve. Qual o problema? Se nós estávamos buscando a melhoria. Agora, não houve em nenhum momento uma retaliação à minha pessoa ou de qualquer aluno. Então a liberdade, ela tem que existir. Nós vivemos num mundo de liberdade, de democracia. E eu não vejo que algum dos autores que escreveram ali o nome tem essa ideia de repressão. Não entendo dessa forma. Acho que nós temos que amadurecer, como foi a lei Sérgio Arfucci, que do início era horrorosa. Fizemos debate com a FETEMES, Vossa Excelência encabeçou muito bem como presidente da Comissão de Educação. Fizemos mais de 4 reuniões na sala lá da presidência. Ouvimos o clamor deles, trouxemos, os autores entenderam que podiam e nós encontramos um meio comum que eu ainda não achei que foi satisfatório. Mas Vossa Excelência falou, Paulo, dessa forma dá. Eu votei a favor. Mas eu acredito, deputado Pedro Kemp, que há hoje uma precipitação muito grande de que a gente faça as coisas. E eu já disse que eu aprendo com os meus erros. Porque burro eu não sou. Senão eu não seria o médico de renome que eu sou. Então a gente tem que ter um entendimento. Ou do contrário, esse projeto é natimorto. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, deputado Paulo Silva. Inclusive eu gostaria de elogiar o comportamento que Vossa Excelência teve de voltar atrás quando assinou o projeto. Porque isso não é nenhum demérito para ninguém quando a gente faz uma reflexão sobre os atos da gente e volta atrás numa decisão. Eu acho que é uma situação, inclusive, que merece respeito porque ela é madura. Então, o duro é a gente perceber que cometeu um equívoco e permanecer no equívoco. Então, eu acho que Vossa Excelência dá um exemplo aqui de que não é demérito para ninguém voltar atrás em alguma decisão. Mas eu queria continuar falando aqui sobre o conteúdo desse projeto e dizer o seguinte: esse projeto acha que as pessoas podem ser neutras. Neutras. O professor, ele pode ser neutro, ele entra na sala de aula e ele tem que pegar todas as ideologias, as ideias, a religião dele, as concepções, pendurar num cabide na porta da sala de aula e entrar assim, como se ele fosse um robô dentro da sala de aula para dar aula. Não existe isso.
Não existe, as pessoas precisam estudar um pouco mais. Por quê? Porque todos nós temos as nossas ideologias, as nossas concepções, a nossa crença. Nós não podemos, como professor, entrar na sala de aula e pendurar nossas concepções num cabide e dizer, agora eu sou neutro. O professor, o que ele pode fazer é apresentar as várias concepções que existem na política, na religião, em todas as áreas, na filosofia. Agora, ele não é neutro. Se o aluno falar assim, professor, o que o senhor acha dessa concepção aqui? Ele falou, bom, eu vou pôr a minha opinião, mas é a minha opinião. Agora, tem outras opiniões aqui. Também, as pessoas que fizeram esse projeto, elas acham que homossexualidade, ela é ensinada, ela é imposta. Vai estudar psicologia, vai estudar medicina um pouco, para de falar besteira, como se alguém escolhesse, assim, eu sou heterossexual, até 30 anos de idade. Aí eu fiquei pensando, eu acho que eu vou ser homossexual daqui para frente, vou fazer essa opção. Existe isso? Ou alguém que é homossexual, teve um relacionamento homoafetivo, aí ele fala assim, eu cansei dessa vida, a partir de hoje eu vou ser heterossexual. Não existe! Por quê? Porque essa tendência da sexualidade, ela não é escolhida. Se fosse escolhida, eu garanto que os homossexuais não escolheriam essa vida. Por quê? Porque eles sofrem discriminação, preconceito, tem gente que é espancado na rua, que é morto, que sofre depressão porque não pode viver a sua sexualidade. Por isso que o correto é falar orientação sexual. Orientação sexual. A pessoa tem o seu desejo sexual orientado por alguém do mesmo sexo ou por alguém de outro sexo. Mas eu não vou ensinar nunca para o meu aluno, você vai ser travesti. É bonito ser travesti. Você que é homem, que tem pênis, você vai colocar um vestido e colocar um sapato alto e se maquiar e sair na rua. É legal isso, faça isso. E o aluno, então, obedecendo o professor, ele vai fazer isso. Isso é uma burrice! É uma burrice. Entra num consultório de psicologia e converse com alguma pessoa que é transexual ou que é homossexual para ver os conflitos que ela vive em função da sua orientação sexual. Agora o professor vai ensinar alguém a ser homossexual? Aonde? A assumir uma identidade de gênero diferente daquela da sua constituição biológica? Ora, pelo amor de Deus, por isso que os professores se sentem ofendidos com esse projeto. Ofendidos, porque nós estamos chamando os professores de burros, porque eles não passaram por uma faculdade, por uma universidade, porque não estudaram sociologia, filosofia, psicologia. Então, falando sobre o mérito desse projeto, ele é inaceitável. Ele teve 4 votos contrários na comissão de Constituição desta casa. E só teve 1 voto favorável para ele vir ao plenário. Essa que é a verdade. Mas vamos falar aqui agora sobre a constitucionalidade do projeto. Esse projeto, ele foi apresentado, como eu disse, em diferentes estados, em muitas câmaras municipais. E já existe uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal, do ministro Barroso, dizendo que ele é inconstitucional. Por quê? Primeiro, viola a competência privativa da União de legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, sobre liberdade de ensinar e o pluralismo de ideias. O que esse projeto quer é legislar sobre diretrizes e bases da educação, e é competência da União, Imagine se nós aqui, as câmaras de vereadores, pudessem legislar sobre diretrizes e bases da educação. A nossa educação seria um caos.
porque cada um colocaria suas ideias do jeito que tem que ser a educação no Brasil, seria um caos. Também esse projeto é inconstitucional porque ele afronta as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional sobre usurpação da competência da União para estabelecer normas gerais sobre a educação. Viola a competência privativa da União de legislar sobre direito civil. Viola a iniciativa privativa do Executivo para deflagrar processo legislativo. Não é possível, mediante projeto de lei de iniciativa parlamentar, promover a alteração do regime jurídico aplicável aos professores da rede escolar pública, alteração de atribuições do órgão do Poder Executivo. Quem está falando isso aqui não é o ignorante deputado Pedro Kemp, que não é jurista nem advogado, é o ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal, dizendo: deputados não podem iniciar o processo legislativo de um projeto que versa sobre diretriz da educação e muito menos sobre a organização do ensino e também sobre o regime jurídico dos servidores, as atribuições dos servidores. Isso é competência do Executivo. E aí o ministro Barroso vai discorrendo e esse projeto ele fere, viola vários princípios legais e constitucionais. Então aqui tem o voto do ministro Barroso. Aqui também tem a ação direta de inconstitucionalidade que foi impetrada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Aqui nós também temos ações de inconstitucionalidade que foram impetrados também por outros órgãos. Aqui nós temos uma manifestação da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, Comissão de Direitos Humanos, que começa com uma citação de Macari, dizendo: mestre é aquele que caminha com o tempo, propondo paz, fazendo comunhão, despertando sabedoria. Mestre é aquele que estende a mão, inicia o diálogo e encaminha para a aventura da vida. Não é o que ensina fórmulas, regras, raciocínios, mas o que questiona e desperta para a realidade. Eu vou frisar o que o Macari disse: mestre é o que questiona e desperta para a realidade. Mestre é o que discute o que está acontecendo com os alunos nesse mundo real. Se tem conflitos de ordem política, ideológica, religiosa. Os autores desse projeto aqui querem a intolerância religiosa. Querem que a pessoa que se manifeste como homossexual seja discriminada na rua e apanhe. Os autores desse projeto querem fazer de conta que essas pessoas não existem, que só existe aquela família ideal, papai, mamãe e filhinhos, a família burguesa, tradicional, como se não existissem famílias de avó que cuida dos netinhos, do tio que ficou com sobrinhos, da mãe que cuida sozinha porque o pai foi embora de casa. As outras famílias, formas de famílias que existem na sociedade. Os alunos dessas famílias, de casais homoafetivos, e eu conheço 2 homens que têm um filho adotivo e são um exemplo de educação para aquele menino. Os autores desse projeto querem que esse menino, filho desse casal de 2 homens homoafetivos, chegue na escola e esse menino seja considerado um ET, que ele seja discriminado, que os professores não possam dizer para o resto da sala: olha, existem casais homoafetivos, 2 homens, 2 mulheres. Esse menino que está aqui na sala de aula, ele é filho de um casal desse tipo. Vocês devem respeitá-lo como respeitam todos os seus colegas. Os professores têm que ensinar o respeito, a tolerância, respeito aos direitos humanos, ao direito básico da pessoa humana de existir.
de ser pessoa, de ter o direito à educação como todos os outros têm. Agora, quando a gente quer enquadrar todo mundo no modelo da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, nós vamos deixar milhões de gente de fora, porque muitas famílias não se enquadram naquele modelo ideal de família que muitos defendem. Então, não vamos discriminar, vamos acolher. Esses jovens estão se cortando nas escolas para aliviar um sofrimento psicológico. Eles estão impondo dor física, se mutilando. Por quê? Porque eles não têm professores, não têm psicólogos, não têm pais, acolhedores que conversem com eles sobre os seus problemas, seus conflitos. Eu fui na escola Amando de Oliveira, deputado Paulo Schiuff. 2 meninas chegaram de mãos dadas para mim, eu percebi que elas eram namoradas. E a menina falou: deputado, eu tenho depressão, olha meu braço, eu me corto para aliviar minha dor interna, eu preciso de ajuda. E essa menina vai se abrir com o professor e falar: não, deputado, tem uma lei aqui que me proíbe falar de sexualidade. Apenas para salientar que Vossa Excelência tem 3 minutos para a conclusão do seu pronunciamento. Eu queria saber se tem algum deputado inscrito depois de mim que poderia ceder o tempo, até porque eu gostaria de ouvir o deputado Barbosinha. O próximo inscrito é o nobre deputado Cabo Almir. Vossa Excelência pode me ceder, deputado? Pela ordem, deputado Cabo Almir. Senhor presidente, eu, inclusive, tenho e teria a intenção de falar hoje sobre a questão da greve dos caminhoneiros e sobre a retenção de recursos do Cisfron na área de fronteira. Mas, tendo em vista a importância do tema e o debate que está sendo feito nessa casa, eu vou ceder ao deputado Pedro Kemp mais 10 minutos e o restante do meu tempo à deputada Mara Caseiro. Mesmo sendo contra a escola sem partido, eu vou votar contra se esse projeto vier a essa casa, mas entendo que o debate é salutar. Então, se 10 minutos Vossa Excelência e o restante do meu tempo, deputada Mara Caseiro. Agradeço, deputado Cabomi, e eu gostaria de conceder o aparte Vossa Excelência disporá de mais 12 minutos concedidos pelo deputado Cabo Almir, que posteriormente concedeu 20 minutos à nobre deputada Mara Caseiro. Deputado Pedro Kemp, eu agradeço a concessão do aparte e gostaria de fazer análise de 2 aspectos. Primeiro, sob o ponto de vista constitucional, que nós tivemos oportunidade de apreciar na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e fui um dos membros daquela comissão que votou contra a tramitação do projeto, porque penso que, efetivamente, ele fere o disposto no artigo 22, inciso 24 da Constituição Federal, que diz de forma muito clara que se é competência exclusiva da União regular, legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, o entendimento que vem sendo acompanhado em leis municipais, inclusive estaduais, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas como professor também, no mérito da matéria, mesmo que passado pela constitucionalidade, eu votaria também contra o projeto, por entender que um argumento que defende uma realidade destituída de ideologia, ele é puramente fraudulento, em razão de não existir possibilidade para isso. Quem está pretendendo mudar o cronograma escolar também está defendendo uma ideologia. Com certeza. Não penso existir aqui, e acho que ao se pensar isso, você considera o estudante como ele se fosse uma tábula rasa, a ser preenchida unilateralmente com o conteúdo exposto pelo docente. Isso aí é rejeitar a própria dinâmica do processo de aprendizagem. Penso que incorrer nessa lógica é desprezar aqui a forma de capacidade reflexiva dos alunos. Eu até anotei aqui um pensamento aqui do educador e filósofo espanhol José Ortega y Gasset, considerado um dos grandes pensadores do século XX, que ele já dizia aos professores, sempre que ensinares, ensine duvidares do que está ensinando. E Sócrates, expoente da filosofia clássica, ele já dizia,
Não posso ensinar nada a ninguém, só posso fazê-los a pensar. Evidente que fatos isolados, que podem ser extraídos de sala de aula, eu já vi alguns professores, de forma equivocada, não pode generalizar o sentimento de que isso possa ser transposto para todos os professores. Casos dessa natureza devem ser tratados pelo conselho escolar, deve ser tratado pela direção da escola, pelos pais dos alunos que têm obrigação de conversar com seus filhos sobre aquilo que está aprendendo na sala de aula, inclusive de apresentar os seus pontos de vista. É exatamente na diferença é que nós iremos promover o sentimento e a forma de pensar. Se nós estabelecermos padrão de condutas regular do que pode e o que não pode, nós estaremos formando pessoas categorizadas com um único pensamento. E o que faz a riqueza da sala de aula, do espaço escolar, é exatamente os posicionamentos ideológicos. O professor asséptico não existe. O professor leva para a sala de aula a sua forma de vida, o seu aprendizado, o seu conhecimento, e não tem dúvida nenhuma de que essa forma, a sua origem, se ela é de origem humilde, se ele vem de berço rico, essa forma é transportada para a sala de aula. E é exatamente a diferença entre os professores que farão com que os seus alunos, um vai ser comunista, outro socialista, outro capitalista, um pensa de uma forma, outro pensa de outra. Exatamente respeitar as diferenças é o espaço democrático salutar da sala de aula. Retirar isso da sala de aula é tirar a dinâmica própria da democracia e do processo de aprendizado. Portanto, seja do ponto de vista constitucional, seja do ponto de vista de mérito, como professor, penso que a sala de aula é o espaço democrático das ideias e quem delas discordar, recorra às vias normais que a própria lei já estabelece essas diretrizes. Eu agradeço muito a parte de Vossa Excelência, porque ele enriquece muito o meu pronunciamento aqui, deputado Barbosinha. Eu queria dizer que, deputado Barbosinha, se tem um médico que fere a ética profissional, nós não podemos dizer que todos os médicos são assim. Aquele médico Abdul Masih, um negócio assim, que abusou de mulheres, né, que foi condenado, não sei quantos anos, ele infringiu a ética médica. Agora, eu não vou fazer uma lei para os médicos colocarem um cartaz no seu consultório dizendo o que eles podem ou não podem fazer, porque o médico ele é formado e ele sabe qual que é a sua ética, qual que deve ser a ética profissional. Agora, se tem um professor que fere a ética e tenta doutrinar os alunos, e tenta partidarizar uma discussão em sala de aula, esse professor, ele está infringindo a ética, ele tem que ser acionado, tem que ser denunciado. Se o professor está agindo, né, de má fé com os seus alunos, tentando doutrinar os seus alunos e não ensinar e mostrar a pluralidade de concepções, de ideologias, esse professor tem que ser o pai do aluno, vai lá e reclama, denuncia. Agora nós não podemos considerar que todos os professores faltam com a ética. Agora também nós não podemos admitir que as pessoas considerem que seja possível alguém não ter ideologia. Existe uma pessoa na face da terra que não tenha uma ideologia, deputado João Granão? O senhor conhece? O senhor me apresenta que eu quero conhecer esse cidadão. Não existe uma pessoa na face da terra que não tenha ideologia. Agora, se as pessoas não sabem o que é ideologia, vão estudar antes de falar besteira. Porque todos nós agimos de acordo com as nossas concepções, com os valores que nós internalizamos, com a ideologia que nós temos. Todos nós. Eu que estou nessa tribuna aqui, eu estou movido pelas minhas concepções, pelas minhas crenças, por aquilo que eu acredito. E alguém que vier falar depois de mim, contra o que eu estou falando, vai vir aqui movido pelas suas concepções, pelas suas ideologias, por as suas crenças. Então não existe um ser humano que para ser professor, ele tem que ser destituído de concepções, de valores, de ideologia, para chegar na sala de aula e dar uma aula neutra. Gente, isso aqui é uma piada. Não existe.
Agora o professor vai apresentar todas as correntes ideológicas, filosóficas, da política, e vai dizer assim até, Nobre deputado, só para salientar que o senhor disporá de 3 minutos para a conclusão do pronunciamento. Eu vou concluir, senhor presidente. Então, além desse projeto ser inconstitucional, porque ele procura legislar sob diretriz da educação, e nós não podemos, que é competência da União, do Congresso Nacional, ele entra também na competência do Executivo, e no mérito, ele é uma afronta aos educadores. Eu quero dizer que nós temos aqui muitas manifestações de várias entidades, instituições, e não são do PT, não. Não são da esquerda, não. Porque hoje existe um medo da esquerda, do comunismo, que vai comer as criancinhas. Pelo amor de Deus, isso é a Idade Média. Isso é voltar ao século passado. Quem que é comunista? Quem que é comunista no Brasil? O Lula? Coitado do Lula. O Lula comunista? Qual que é? O que o Lula fez no governo dele de comunista? Que assim nos dá a ideia de que ele pode ter uma tendência ao comunismo. Bolsa Família? Bolsa Família comunista? Dar uma miséria para o pobre que está morrendo de fome é comunismo? Eu só conheci uma comunidade comunista. Deputado Paulo Schiuf. Uma comunidade verdadeiramente comunista. Sabe qual era? A primeira comunidade cristã. Depois da ressurreição de Jesus, a primeira comunidade cristã, leia nos Atos dos Apóstolos. Os cristãos tinham tudo em comum. Vendiam seus bens, colocavam aos pés dos apóstolos e distribuíam entre todos. Não havia necessidade entre eles. Essa era a primeira comunidade cristã, deputado João Grandão. Comunista. Não por causa de Karl Marx, por causa de Jesus Cristo. De lá para cá não tem mais comunismo em lugar nenhum, nem na China, que é mais capitalista do que comunista hoje, nem na União Soviética, não tem. Aquela comunidade lá foi comunista. Porque ali não havia propriedade privada, havia distribuição igualitária dos bens, não havia necessitados. Aquela comunidade foi comunista. Agora, tem gente que está vendo comunismo em tudo. Tem gente que está olhando para mim aqui e fala, isso é um comunistinho aí, enrustido, que está falando. Comunista. Pensamento atrasado, pensamento conservador, retrógrado, que vê comunismo em tudo quanto é lugar. O que nós queremos, sabe o que é? Eu não estou nem defendendo socialismo. Eu estou defendendo iluminismo aqui. Eu estou defendendo a filosofia iluminista. As pessoas deixarem o mundo das trevas e irem para o mundo do raciocínio, para o mundo do debate ilustrado, para o mundo do debate das ideias com liberdade de expressão. As pessoas debaterem com fundamento inclusive científico. Quando falam da homossexualidade, só falam besteira. Então estudem. E a escola não vai deixar de ser um espaço de debate livre, democrático e iluminista, humanitário, por causa de meia dúzia de reacionários. Os pais que não gostam daquela determinada escola têm a liberdade de tirar o seu filho de lá e colocar na outra escola. Porque ele fala assim, lá os professores são tudo de direita, eu quero que meu filho seja de direita, então eu vou pôr nessa escola aqui. Vossa Excelência tem que concluir o seu pronunciamento. Então, senhor presidente, queria deixar aqui que tem manifestação, tem decisão já do Supremo que essa lei é inconstitucional, tem aqui da Advocacia Geral da União um parecer de que essa lei é inconstitucional. Nós temos parecer da Ordem dos Advogados do Brasil, do Ministério da Educação, uma nota técnica do Ministério da Educação. Inclusive tem também aqui uma manifestação do Governo do Estado, da Secretaria de Educação, que é contra esse projeto. Estou falando agora para a base do governo aqui. Quem votar a favor está votando contra a orientação do seu governo. Tem aqui da Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal uma manifestação contrária a essa lei.
da Faculdade de Educação aqui da Unicamp, um parecer muito elucidativo. Nós temos do Conselho Nacional dos Direitos Humanos, aqui um parecer, do Ministério Público Federal, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, um parecer. Nós temos aqui uma nota oficial da OAB do Paraná, nós temos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, um parecer contrário, e uma nota do Conselho da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, UNB, sem falar que nós vamos receber da UEMS, da FETEMES, da CP e de todo mundo que pensa em educação livre e democrática nesse Estado. Muito obrigado.